o que facilita a integração é escutar. Quando eu escuto, eu aprendo mais rápido, né, a opinião do outro, a cultura do outro, a experiência do outro. Nem sempre as pessoas que vieram até aqui com você vai ser as pessoas que vai para o próximo nível. O bicho está pegando fogo. Se você não tomar atitude, todo mundo pega fogo. Então tome uma atitude, solucione isso. Porque quando eu tive esse meu primeiro momento de sair de sala de aula para ser gestor em alguns projetos, eu comecei a ver com uma outra visão. Qual foi esse teu choque? Que tem esse choque. Foi o teu choque? Foi do Léo, que estava em sala de aula quando ele começou aqui em Niterói, como monitor, do nada vira professor, depois vira diretor. Fala, galera, seja bem-vindo a mais um Pessoas de Sucesso, né, Léo? Pessoal que não tá percebendo aí, a gente tá com uma nova temporada. Que ambiente isso, novo, né, Léo? Eu me sentindo um artista, puta que eu pariu. Mas ficou maneiro, né? Que isso, produção aí, ó. A produção atrás do Léo. Parece até o Super Saiyajin, mano. Olha lá, tá bonito pra caralho, né, Léo? Aí, a gente tá parecendo um B2 com a camisinha preta aí. Vocês estão vendo o que eu lancei aqui no cabelo? Cara, cadê? Deixa eu ver. Dá um close nisso aí, gente. É o sino do Botafogo. Segue o líder! Me falaram que a partir do momento que o 01 começou a investir no Botafogo, o Botafogo não perdeu mais. Isso é verdade? Só que eu tô preocupado porque a gente levantou o Botafogo, né? Eu sei que no patrocinador não pode falar isso. Mas hoje, em primeira mão aí, a gente fechou com o Fluminense. 01 agora vai patrocinar o Fluminense também. Qual é a meta do Chucrute? Patrocinar é verdade. Os 4 grandes do Rio, até o Flamengo, a gente vai patrocinar, se Deus quiser. Por quê? A gente acha que esporte mais educação é uma dupla. É um casamento perfeito, né, Léo? Pô, isso é novidade, saiu agora do forno. Que me pegou hoje. Assinado hoje. Caralho, tu não para não, né? Cada dia é novidade aqui, né? O cara assiste aqui, cara, chegou o time lá. Eu nem sabia não, mano. Mas vamos lá, que hoje tem um candidato especial hoje, aí, convidado. Não, convidado especial e o cara consegue parelhar contigo em ponte aérea. Que você ama, vai Rio, São Paulo, Rio, ele também consegue ter essa mesma frequência que você aí. Eu trouxe um cara especial, o cara já trabalhou comigo, um cara bom pra caramba, uma pessoa de sucesso, Léo. Pessoa de sucesso precisa de quê? Cara, antes de falar de que precisa a pessoa de sucesso, isso é muito legal, porque quando a gente traz um professor aqui... Tu gosta, né? Cara, professor é uma pessoa de sucesso porque ele muda o mundo. Então, pessoas de sucesso são pessoas que têm determinação, têm dedicação, têm disciplina, acreditam em um mundo melhor, têm propósito firme e com certeza... Ele tem, né? É. E nada melhor que trazer aí, Lameron. Lameron, seja bem-vindo aí, obrigadão, tá? Valeu. Toquinho, que essa mesa é muito grande ali. Lameron. A mesa é grande e você é pequena. Eu sou pequenininho. Ele era mentirinha. Calma. Adoro se palhaçar. Lameirão aí, pô, Lameirão, agradecer, cara. Eu sei que a tua agenda é muito apertada, eixo Rio São Paulo, pra quem não conhece, Lameirão, professor de história, conhecido aí no mundo virtual, aí, pessoal que segue o cara aí, pô, várias outras empresas, vestibular, militar, e hoje ele veio trazer um pouco mais da história dele. Todo mundo que é aluno conhece a história dele, mas eu acho que a sua história deve ser dividida para todo mundo aí, para conhecer um pouco. Fala um pouco mais quem é Lameirão aí, de história aí, pro pessoal te conhecer. É Lameirão de história, né? O pessoal fala, agora não vai ser mais Lameirão de história, né? É, cada vez menos. Hoje, atualmente, eu dou uma manhã de aula. Olha a mudança, assim. Antigamente, eu tava falando com ele no Por Fora aqui. Por Fora, no off. Já cheguei a dar 60 tempos. Aí depois vai pra 50, nunca mais volta a 60. Aí depois vai pra 40, você nunca mais vai voltar. Depois que você vai diminuindo... É trabalhando com qualidade, né? Que vai diminuindo ali. Mas engraçado que a sala não sai da gente, né? Você continua... Dá um pouco de aula, o Léo, mesmo com essa correria... Eu vi aqui com a minha canequinha que eu ganhei um presentinho lá, é professor de sucesso. E essa coisa. Fala aí pro pessoal um pouco aí da tua história, Lameirão, pro pessoal até conhecer e tudo mais. Quer falar, Léo? Não, eu já ia perguntar como é que tá o mundo hoje, porque a nossa audiência tem muitos professores. Sim. Muito, como é que tá a diferença? Você vai contar a sua história mais do professor e hoje do empreendedor, Lameirão, né? Eu acho que já tem um bom tempo que eu já tava com essa formiguinha, né, de migrar, né? Eu acho que assim, migrar de uma certa parte, porque eu acho que justamente quem trabalha, quem é professor e vai para a área de gestão, na área de educação, nunca deixa de ser professor. Sim. E a gente aprende a ser professor em outras instâncias. Acho que isso é o principal, né? O professor está na nossa raiz, está na nossa formação, a gente nunca vai deixar de ser. E isso é um ponto que é fundamental. Mas hoje eu estou aprendendo a ser professor em outros campos, né? No campo da gestão, principalmente. Eu já estava com essa formiguinha há bastante tempo, né? Por N motivos. Acho que o primeiro de todos, justamente, é
tentar ter algo onde eu pudesse trabalhar de uma forma pedagógica, de um modo mais amplo. E ter mais autonomia, talvez. Ter mais autonomia. 2, também porque, é o que eu falo, na medida que eu fui crescendo profissionalmente como professor, eu falei de 60, de 50 para 40, eu fui diminuindo minha carga. Só que ao mesmo tempo eu fui trabalhando mais. Porque assim, na medida que você vai crescendo como professor e você é mais exigido como professor, a sua entrega tem que ser maior também como professor, não só por retorno, porque você tem que mostrar que você está ali, que você está ganhando essas oportunidades, então você tem que desempenhar bem, teu nome está toda hora sendo provado. Né? Por mais que, óbvio, tenham certas provas, assim, aquele aluno concentra aquela turma, ninguém te conhece, fica te testando, isso já não fazia mais. Né? Mas o fato mas você tem que mostrar por que você continua a merecer aquele espaço. Afinal, quantos professores maravilhosos nós temos por aí? Sim, muitos. Querendo ter oportunidade. Como eu tive uma oportunidade num processo seletivo que eu passei, e eu comecei a dar aula. Não sei se eu posso falar das marcas pode aqui. Pode, a gente é aberto, né? Todo mundo é nosso parceiro aqui, o Elite, o Pense, o Raiz. O próprio Elite, assim. Beijo pro Guzman. Beijo, Guzman. O Guzman tem que vir, né? Convida ele aí. Manda mensagem pro homem aí. Show. Aí vem com aquela bermudinha dele. Camisa polo. Polo, com bermuda. Garotão da Zona Sul. Assim. Tênis olímpico. Se não fosse o Essex. Mas o fato e isso que é maneiro, assim, foi um processo seletivo do Elite. Quando a Elite aí não era nem Eleva Barra Salta, era Flávio. Flavinho. Flávio, gente finíssima também. Assim, processo seletivo de um cara que tinha acabado de sair da faculdade, dava aula no colégio de bairro do Meia, de onde eu sou, sabe? Nem existe mais o colégio, que era o Nícia Macieira, não sei se vocês já ouviram falar. É bem de bairro mesmo. E aí ganhei uma chance ali, tem um processo seletivo, fui lá e fiz e passei, sabe? Assim, não conheci ninguém, não tive indicação. E foi um processo que me deu espaço. Eu entrei na Elite, o que eu tenho que fazer? Tenho que desempenhar bem, ganhar meu espaço. Disso, eu consegui meu trabalho de Elite ser indicado para o ProEnem, né? E assumir a frente de história tanto para o Enem como do Probabilitários, né? Eu acho que foi nesse ponto desse salto aí, né, que tu acabou sendo conhecido no Brasil todo, né, cara? E aí recebi propostas, né, de outros colégios, né? É óbvio que a gente vai optando qual o caminho que a gente vai seguindo, né, acabei saindo do Elite porque... E seguir outros desafios como docente, né? Mas aí é o que eu começo a falar, e você fala com muita propriedade. Eu passei por esse processo de transição, saí dos 60 para os 50, para os 40, mas aí o professor que ele ouve a gente, ele tem que entender se ele quer empreender, se ele quer sair, se ele quer ser Dá para ser um professor de sucesso? Dá. Mas só que é mentalidade de vida. Você falou algo muito interessante. Se a gente quer mudar de nível, primeiramente a gente tem que entender que a entrega ela sempre vai continuar. Ela muda a responsabilidade. Né? Eu brinco também que eu gosto muito, eu me sinto hoje professor, quando eu vou dar uma palestra para gestores em São Paulo, em Natal, em Fortaleza, cara, eu estou falando ali como professor, o que eu consegui aprender. Só que aí você falou numa posição e eu queria saber o seu entendimento em relação a isso. Provavelmente você teve que se reinventar muitas vezes, sair da zona de conforto. Sim, sim. Porque senão a gente fica aquele professor e entra lá e não tem problema nenhum. Eu quero ser professor, vou lá, entrego o meu e pronto. Mas se a gente quer mudar de nível, se a gente quer mudar de estágio, obrigatoriamente a nossa entrega vai ter que ser maior. E como é que você fez isso? Como é que foi essa sua transição? Que é uma transição meio violenta. Ele veio do colégio, foi pro mercado online e do nada recebeu uma proposta dessa de gestão, né? E o mais interessante, vou dar um exemplo de uma transição que você tem que ser sensível até na própria docência. Quando eu fui pro Enem, eu comecei a ser percebido que eu dou aula no Brasil inteiro. Isso é uma dimensão absurda. E não só para alunos. Eu dou aula para professores que vão te assistir porque eles querem ver sua aula e ver o que eles podem aplicar na aula deles. Sabe? Isso é uma responsabilidade. E você ter a percepção e a sensibilidade de como se comunicar melhor. Melhorar essa comunicação. Isso é uma transição. Mas o da gestão já é uma transição que a gente vai pensando assim. Eu tenho uma questão de formação, meu, assim, eu passei bastante dificuldade financeira na minha infância, assim, então, e meu pai sempre dizia, 5 filhos, meu pai e minha mãe, tem que estudar, eu era o caçula, vocês já vão conseguir coisas para estudar, então eu estudava muito para que pudesse ter uma oportunidade. Eu tenho irmão delegado, professor universitário, tenho minha irmã médica, tenho outra irmã TRF, tenho outra irmã professora federal, sabe, assim, então,
E foi o estudo que deu tudo isso. Então a primeira coisa que eu sempre faço é estudar. Estudar mercado, estudar o conteúdo, estudar tudo. É calcular e me preparar, me qualificar. Mas também sabe que só o estudo, ele é um pilar. Sim. Só que você tem que se abrir a experiência, se abrir a sensibilidade. E principalmente, eu acho, é observar. Assim. É observar, tipo, no Flávio, que foi o primeiro grande gestor que eu conheci, qual é o talento dele. É observar quando eu fui depois tanto para o Cubo como Matriz, qual era o talento do Guzman, né? Ou seja, qual o talento do Paulo, que estava na linha de frente, agora é o Pino lá no Cubo, qual o talento do Hugo no Matriz, assim, essa galera, essas lideranças, essa trajetória, né? Que foi a Ana Paula, que comandou Elite por um tempo, infelizmente no Covid faleceu, sabe, assim, o que eles tinham de bom, de ruim, não tô aqui botar, mas assim, o que eu achava que eu podia absorver, achar que eu podia até discordar, porque eu acho que tem gente que olha pra mim e discorda de mim também, sabe? Sim. Então é justamente isso, é ter a sensibilidade de aprender na prática com pessoas, né, profissionais, ao invés de ficar julgando algumas certas atitudes que a gente fica numa posição de professor, que às vezes a gente fica sendo o velho resmungão, sabe, assim, entender que às vezes aquela atitude não pode ser melhor pra você, mas não melhor pra um todo, né? Lembro de uma frase da Ana Paula, né, e até tem uma história assim, porque eu sempre admirei muito a Ana Paula, mas eu saí do Elite brigando com ela, discutindo o aumento de hora aula. É assim, mas... E é isso, cada um está representando o meu interesse e é dela o interesse como gestora do local. E é assim, às vezes na gestão é melhor você tomar uma atitude naquele momento, mas tomar atitude, não ficar ali tentando achar qual é a melhor. Toma atitude, depois a gente calcula às vezes se ela foi a pior ou foi a melhor atitude. Mas o bicho está pegando fogo. Se você não tomar atitude, todo mundo pega fogo. Então tome uma atitude, solucione isso. Se tivesse uma outra alternativa melhor para aquela situação, não tinha como saber. O tempo vai dizer, mas tinha que ter tomado uma atitude. Isso sempre ficou na minha cabeça. E eu acho que sim, esse foi o desafio. E eu estava feliz, sempre fui feliz como professor, mas querendo me desafiar. Não só tinha ido para a gestão escolar, estudando, estava cursando economia, é uma grande coisa que eu quero voltar a cursar de novo. É que você estava dando aula, fazendo o curso de gestão escolar e fazendo economia na rural. Cara, e assim... Dando tempo online, tempo online, e assim, olha a loucura de temporal que se fazia, mas era a forma que eu me desafiava, assim, e me desafiava e observando, eu sempre fui muito bom observador, acho que observar no Johnny, assim, o que cara, dividir a sala com ele, todo mundo falar, o Johnny é maluco, não, o Johnny, ele é um encantador, sabe assim, então, maluco é o estereótipo que o pessoal fala, porque ele, mas pra trazer uma galera, uma adolescência e puxar ele, tem que cantar, né? Então, saber o que na verdade está por trás disso tudo. Quais são os agentes. Observar, enquanto eu não estava na gestão, era o que eu fazia de uma forma prática. Porque, sabe qual era o outro desafio? Quando eu falava, eu quero ir para a gestão, as pessoas olhavam para mim, mas você está tão consolidado na docência, não queriam. Assim, não, porque você é minha linha de frente aqui, não posso, não sei o quê. Aí tu fica ali, pô, não, eu só quero uma chance. E aí surgiu um carioca, né, a oportunidade do ESAG. E pessoal que não conhece, o que é o ESAG hoje, para o pessoal entender? Mas vamos lá, não vem, quero saber o que é o ESAG não. Rapidinho, eu quero saber a transição dele. Ele falou de inspiração. Calma aí, não, vamos lá. Eu quero saber o seguinte aqui, Lameirão. Quando você fala de gestão, que você viu alguns exemplos importantes acontecendo, fazendo, o que você enxerga num líder? Porque gestão tem muito a ver com tocar o coração das pessoas. Sim. Né? Liderança, gestão ainda mais hoje no mundo novo, chat GPT, inteligência artificial, que o conteúdo está disponível. Fazer uma pergunta aqui, o cara me responde, a gente entende que é o comportamental. O que foi importante, o que motivou você a ter essa mentalidade de mudança? Olha, aí eu vou falar para os exemplos. Eu falei de exemplos de pessoas assim, Flávio, Guzman, Paulo, o Rui, né, que foi o linha de frente do Alcubo também, foi linha de frente do PH, hoje está morando nos Estados Unidos, né? O Hugo, estou dando exemplos de pessoas, pessoas que assim, eu admiro. Você teve contato, que tem N nessa. Para mim são pessoas que são exemplos, Sim. Ponto. Né, assim, posso estar no concorrente, mas são exemplos e quero o sucesso de todos. Isso é importante. Não, porque assim, eu levo uma coisa comigo, assim, tem que ser ético. Quando o ESAG me fez proposta, né? E eu ia, naquele momento, coordenar mandar na Barra da Tijuca. Eu estava no Alcubo, dando aula na Barra e no Recreio. Eu liguei pro Paulo, você é um irmão para mim,
Tá até convidado pro casamento dele, espero que o meu convite seja mantido. Agora, então? Não, e fui pro casamento, assim, você é um cara, querendo ser sincero com você, eu sei que eu não vou fazer isso, que é tipo cooptar aluno. Eu até poderia manter os dois, ficar dando aula e ficar no Zagueira. O deslocamento seria tranquilo, o tempo dava para fazer isso. Eu prefiro mergulhar nesse desafio e também evitar que pessoas que não me conheçam possam falar, tá cooptando aluno, tá usando o colégio para fazer isso. E eu quero ser sincero contigo, sabe? O mercado é concorrência, mas é uma concorrência de irmãos. Torcendo pro sucesso de todo mundo, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. E de fato, quem trabalha com educação pensa e acredita. Por mais que às vezes, cara, não é dinheiro, é propósito, cara, é transformar vidas. Eu brinco sempre que se o meu concorrente está dando certo, a educação está mudando de fato no Brasil. Então, quando a gente começa a ter essa visão macro, ela super funciona. E aí, quando você fala desses exemplos, quais exemplos que você lembra, assim, que você fala, caraca, é esse fato, não precisa nomear, até para não ter divergência, mas cara, algumas atitudes que você fala assim, cara, aconteceu isso, aquilo, o que vem alguma coisa na sua mente, assim? Eu acho assim, de todos esses caras que eu falei, tem um exemplo de alguma forma me despertar uma admiração. Vou dar inclusive, se vão convidar, acho que em breve vai vir, já veio aqui. Não posso citar aqui? Não. Sei lá, pode, pô. Não. Se o cara não vir, fica feio. Melhor não falar, não. Ele falou que acho que essa semana. Não, mas de repente ele não vem. Que é o Hugo Carvalho, assim. Eu sempre admirei a forma que o Hugo fala de uma forma apaixonada para as pessoas. Ele tá falando com um cachorro, com um poste, ele tá falando de uma forma apaixonada, sabe assim? Isso é uma coisa que me encantou. Mas também sempre teve o outro lado, aqueles gestores que se passavam. Primeiro que é o primeiro gestor, vira gestor, parece que vira aquela caricatura da pessoa do ranço, sabe? Assim, aí também já se perdia. É aquele que é mais fácil, como ser líder, tentar ser coercitivo apenas e acabou, sabe? Tentar se ameaçar. Eu me lembro de um gestor, não vou citar o nome não, mas de um gestor, eu estava no meu primeiro ano de elite. Já falou de onde era. Não, cuidado que você vai falar que você vai social, cara. O elite é muito grande, então nesse ponto tem muita unidade, assim. E aí você tem a avaliação dos professores, aí você tem a avaliação que os alunos fazem, que foi muito boa, tem a avaliação que o seu coordenador de disciplina faz, que também foi muito boa, e tem a avaliação da unidade. Uma unidade X, na elite, chegou assim pra mim e falou na minha cara, estou te dando uma avaliação baixa, assim, não faltava, não tinha atraso, não gostava de mim, entregava tudo, porque senão você vai ficar entre os mais bem avaliados da rede. Caraca, aí e você está começando e para o sucesso não subir muito a sua cabeça, achar que já tá bom. Aí é um feedback, né? Não é um feedback. Aí eu fiquei olhando assim, então é para você continuar a se desafiar. Caraca. Depois em off eu quero saber que eu fiquei. Esse foi o primeiro exemplo de como não ser, né? Assim, porque o cara me perdeu ali. E ele perdia vários, tá? Ele perdia várias pessoas, inclusive os próprios alunos, né? Ele foi se perdendo nesse espaço. Mas isso é o ego, né? Infelizmente, é a maior dificuldade que o ser humano tem é lidar com o ego. E é bizarro. Ele falou, a primeira coisa que eu não sei... Porque, assim, eu não quero ser um gestor desse tipo. Né? Hoje, assim, é o exemplo que eu fui contrário. Eu acho que o gestor tem que saber tomar atitude, saber que na sua atitude vai desagradar pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo... saber que, cara, você não pode também ficar pensando eternamente que você só vai querer agradar. E o querer agradar, às vezes, não é só para tentar ficar de frente. É tomar atitudes que sejam pro bem da empresa, mas óbvio que a atitude não seja uma atitude de um cara desgovernado que nem o feedback que você acabou de falar. Mas uma atitude assim que é bem... O macro, ele é saudável, ele é importante. E, ao mesmo tempo, tentar ao máximo, naquilo que você puder ajudar o professor, um gestor, um coordenador, quem estiver abaixo de você nas instâncias, e fazer o outro lado da história. Também ser o cara que luta por ele até o fim, sabe? E é isso que eu sempre falo. Eu vou tomar atitude, eu vou cobrar, eu vou olhar no olho do Johnny, exemplo, se o Johnny fosse meu funcionário, assim, ó, pô, você não me entregou, você não tá me entregando, você tá se perdendo, você tá aí pensando, tá jogado na vida, sabe? Cobrar, trazer de volta a pessoa. E deixar bem claro, cara. Que uma coisa é um amigo, outra coisa é o gestor. E às vezes não é nem meu amigo, mas assim, mas é o respeito profissional, ó, cara, eu tenho respeito, mas você tem que me entregar isso. Mas ao mesmo tempo, o que ele precisar e puder ser feito e for pro bem total e não afetar nada, eu vou lutar o tempo todo para esse cara ser satisfeito, estar feliz no local de trabalho. Sabe? Uma das falas dele lembra muito a tua de lapidar o diamante, né? O Léo sempre fala de pegar um bom funcionário, de não perder ele, que o bom líder é o cara que potencializa, ele não perde.
Que aí tu vai lapidando. Dentro desse processo... Por exemplo, só pedindo, é o não que teu pai te deu na infância. Sabe assim, o não, aí você chora, uma criança mimada faz o quê? Chora. Mas o não que seu pai te deu na infância, ele foi o não que às vezes você percebe que você tem que ter os seus limites. O não pedagógico. O não pedagógico. Eu costumo falar que a pedagogia e o ensinamento é algo que causa dor. Né? Quando não tem dor, cara, não tem aprendizado. Então, quando você não ouve um não, quando você não começa a entender, não começa a conectar, já era. E a sua fala aí, eu complementaria o seguinte, eu acho que liderança tem muito a ver. Toca no coração das pessoas, alinhe com ela. Eu aprendi isso desde moleque, as pessoas perguntam, Chucrute, como é que vocês conseguiram construir essa empresa gigante aí com tantos professores? E a gente é uma das poucas empresas aí no mercado que a gente não tem um banco por trás. Aqui a gente tem muita gente apaixonada, a gente tem um time de gente que só cresce. E a gente conseguiu fazer o quê? Alinhar com o time. A gente começou a dar feedbacks, a gente começou a entender. A gente começa agora um novo formato de começar a avaliar os professores para poder valorizar alguns para o crescimento, que é normal, cara. Sim. A gente tem a regra lá, 70, 20, 10. Então 70 você mantém, 10 você melhora e 20, cara, você não está se adequando. Porque o mundo novo não aceita mais o professor resmungão, reclamão. Como é que você vai transformar uma vida se você está emanando uma energia negativa? E aí quando a gente fala de liderança pro cara que quer dar essa pulada, como eu dei, como você está dando, como o Johnny tá caminhando para esse negócio de, cara, importante é saber alinhar as pessoas. As pessoas querem estar juntas, elas querem fazer parte de um time. Às vezes eu brinco com os caras e falo assim, não, é porque eu tenho que pregar que a minha escola tá ferrada, lá não tem grana. Cara, as pessoas odeiam ficar perto de gente derrotada, as pessoas querem gente de sucesso, as pessoas querem ter pertencimento. Só que alguns gestores, eles não entendem que dá para fazer um tipo de pertencimento de acordo com o seu tamanho de caixa, porque escola também é empresa. E aí, é uma empresa que quem são os artistas que brilham são os professores, mas o backstage lá que tem que fazer é diretor, é coordenador, são os auxiliares, é um corpo que tem que funcionar. Só como é que a gente dá reconhecimento? Então muito obrigado, são feedbacks reais, feedbacks construtivos, porque se a gente está numa empresa e a gente quer crescer, a gente tem que falar isso pro cara, é dar reconhecimento. É dividir. E dependendo do tamanho da empresa, dependendo da escola, cara, lá no início eu levava os caras no porquinho da esquina. Então eu levava eles lá, a gente fazia um churrasquinho. Depois a gente começou a melhorar, a gente levou no porcão, que virou Mocelim. Ano passado a gente levou para Natal, para um resort. Esse ano eu vou levar a galera para Costa do Sauípe. E cara, os coordenadores, eu não posso nem falar aqui para onde vão, que é luxo, é luxo. Mas por que isso? Cara, porque os caras estão trabalhando, estão construindo, e a gente quer chegar nos professores, mas a gente tem que ter a mentalidade de que, cara, a gente está fazendo uma empresa. Sim. Escola tem o core, quando eu brinco assim, o que é o seu diferencial? Cara, meu pedagógico, eu falo, tá de sacanagem? Pedagógico é o core, é o básico. O que sua escola oferece? E aí eu acho que a primeira coisa que um gestor escolar, ou alguém que mudou de nível, quando a gente está falando de educação de uma empresa, é ele entender que eu tenho que trazer gente para dentro do meu negócio. Que eu tenho que envolver os professores, os coordenadores, a comunidade escolar para acontecer. Senão, cara, daqui a pouco eu tenho um montão de gente bolada, puto. E uma coisa que eu aprendi sempre, e demorei às vezes, eu trouxe as pessoas certas e tirei as erradas. Porque as pessoas erradas, elas acabam desestimulando o time. Tu vai fazer um cara, não vai dar certo não sei o quê. Eu acredito que você deve ter vários tipos de inovações pelo trabalho pedagógico que vocês constroem lá no time de vocês. Tem umas coisas desafiantes. Só que tem que tirar o cara da zona de conforto, né? O cara tem que interagir. Fala. Não, que falou bonito, hein, cara? Tá empolgado, mano. Não, cara, é porque eu falo... Cara, as pessoas... Ele fala assim, Léo, você tem que ter conhecimento. É óbvio. A gente fala char, né? A gente botou o R agora. Sim. Conhecimento é básico. Se você quer ser um líder, primeiro tu tem que... O que é liderança? É servir, é mentorar, é educar. Eu tenho que mostrar pro cara aqui, vou te mentorar. Eu preciso que isso funcione dessa maneira. Só que eu tenho que primeiro ser exemplo, porque a palavra convence. Mas o exemplo, estou lendo 2, 3 livros por mês, eu estou fazendo mentoria, eu estou aprendendo, eu vejo quem é o cara referência. Eu estou lá na Somos com o Mário Gui, estou lá com o Ari, lá na Arco. Eu estou com os caras, com o Jean Guier, que é bilionário. Porque tu quer ser bilionário, Chico? Não, eu estou cagando pro dinheiro. O dinheiro é consequência do que eu faço. Eu tô, cara, o que esse cara fez para ter esse resultado? Então, a gente está conectando com essas pessoas para entender, cara, e aí tu tem que fazer. Aí como é que eu falo para um professor meu ler se eu não leio nada? Como é que eu falo para um diretor meu ler se eu não leio nada, se eu não estudo nada? Então, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, isso é conhecimento. A habilidade é fazência. É o cara, vamos querer, vamos fazer. E aí uma coisa que eu aprendi na liderança também, deixa o cara errar.
Deixa. Só deixa ele ser criativo, não é? Porra, Johnny, tá errando a mesma coisa sempre, cara, que tu não aprende. Mas aí também não adianta falar, porra, não. E uma coisa que, isso é uma chave que eu uso na vida. Envolve o cara no seu projeto, fala assim, Johnny, será que não seria melhor dessa forma? E se a gente tentasse do outro jeito? Lameirão, bota o cara... Só que o ego é pica, o ego é porque é meu, eu tive... Porra nenhuma, não interessa de quem foi a ideia. Traz o cara pra você, cara, de fato. Outra coisa, se importa com os caras. Eu lembro, é uma brincadeira que eu faço, mas... Cara, todas as pessoas são importantes na escola. Então eu chego lá na portaria, o Adelson até hoje traz dobradinho pra mim. Eu falava, e aí, Adelson, bom dia. Como é que tá seu Flamengo? Como é que tá seu filho? Como é que tá o Johnny lá? Como é que tá o seu neto? Mas se importando, não era interesse. Só perguntando. E por quê? Esses caras sabem de tudo. Eles sabem quando a mãe vem buscar, se está satisfeito com a escola. Eles sabem no corredor se o aluno está satisfeito ou não. Só que às vezes o cara entra com poder, virei diretor. Aí ele fica que nem um samurai, vai pra sala dele lá, não quer falar com ninguém. Meu irmão, tá errando tudo. Eu brinco que eu amo mãe chata. Chata no bom sentido. É aquela mãe presente que ela vai... Ela quer trazer um problema pra tu resolver. Tu só tem que ficar calado ouvindo ela e falar, obrigado. E sair dali e dar um feedback real. E a atitude. Pô, cara, não dá pra não ter atitude. Eu não trabalho... Aqui a gente tem uma disciplina de feedback, a gente tem uma disciplina de querência, de protagonismo ali, de proatividade. Vamos embora fazer. E resultado. Também não gosto de gente sem resultado. Não adianta tu fazer um projeto, tu vai fazer um projeto pedagógico, tem que ter resultado, tem que ter aprovado, tem que funcionar, né? Eu pegando esse gancho dele aí, ele falou da mudança. Você falou da observação, da inspiração, e ele fala de mudança de pensamento, né? E você também comentou isso. Existe uma diferença que muitos gestores, como professores que acompanham você, como também te acompanham, a gente vê lá pelo canal, pô, Léo, tô fazendo matemática por tua causa, o outro também já vi professor de história, muita gente do Brasil vendo lá. E aí ele fala da mudança de chave, que muitos não conseguem ter essa mudança de chave. Você teve que fazer uma mudança de chave porque você estava de um lado como um peão na ideia de uma peça de xadrez. Você era um membro, um colaborador. E agora tu passa para um outro lado. Quando você passa para um outro lado, você tem um choque de realidade que você pensa assim, eu não tinha pensado nisso, como vai ser, como foi esse processo de adaptação? Porque quando eu tive esse meu primeiro momento de sair de sala de aula para ser gestor em alguns projetos, eu comecei a ver com uma outra visão. Qual foi esse teu choque? Que tem esse choque. Foi o teu choque? Foi do Léo, que estava em sala de aula, quando ele começou aqui em Niterói, como monitor, do nada vira professor, depois vira diretor. E esse teu choque? Cara, eu posso falar uma coisa assim? Tô completando um ano, né? Completo de perfeitinho. Agora, em julho, né? Agora. De um ano de mudança de virado de chave. E foi um crescimento como coordenador primeiro, né? Porque lá na rede a gente trabalha, o diretor de unidade, que se chama muito, que no Rio a gente chama de diretor de unidade, mas lá é coordenador de unidade. É a mesma função, mas só que outra nomenclatura. Agora ter virado esse ano como diretor pedagógico geral, e sendo do Rio de Janeiro, um curso que é de São Paulo, né? É um choque cultural, né? E assim, e lida com o que o Léo falou perfeitamente, com ego, mas como lidar com ego e ao mesmo tempo não perder essa pessoa, ou tentar saber também que às vezes, cara, essa pessoa não quer ser salva. E você também tem que saber falar, tchau pra ela. Porque assim, essa pessoa, quando ela não quer ser salva, ela vai te atrapalhar na sua gestão de uma forma completa. E ao mesmo tempo saber ali potencializar pessoas que têm vontade, têm discordâncias, mas ganhar discordância, e é muito bem, justamente isso. Essa semana mesmo eu tive uma conversa de um setor lá da empresa, e aí você vê a diferença. A pessoa chega para mim, o que você acha, né, que eu preciso mudar? Eu falei, cara, inclusive eu ia passar isso pro CEO. Mas pode ter certeza de uma coisa, eu não passaria pro CEO antes de falar com você. Você só antecipou essa fala que eu ia ter semana que vem contigo. Eu vou fazer com você hoje, assim, tal. Mas eu falei, irmão, tô aqui, cara. Essa é a minha visão, você pode não concordar com ela toda, mas essa é a minha visão. E eu tô aqui para tentar te ajudar, cara, assim, você pode concordar, eu te amo, tamo lá, vamos junto, vamos brigar, mas eu discordo, vamos pensar de uma forma conjunta. Não tô aqui para trazer problemas, só falar, vamos trabalhar junto nisso. Vou tentar ali trabalhar com ele, tentar ajudar na função dele, como pode melhorar. É a melhor coisa assim, porra, obrigado.
Tamo junto, anotei, não sei o quê, vamos conversar mesmo, não sei. E é isso. E hoje, e acabou coincidência, antecipando a conversa lá, já tinha falado com ele, eu falei que até com o próprio CEO, assim, ó, é isso. E a gente conversou, trocou ideia, de uma forma conjunta. Porque são pessoas que sabem escutar um feedback, sabem perceber a crítica, sabem que pode melhorar, pode se desafiar e pode crescer junto. Ainda mais quando você está ali na gestão, isso é um ponto importante. Quando você falou, por exemplo, assim, nessa grande mudança, e aí junta uma questão da dor, eu não curti tanto. Essa é a verdade. Assim, eu adorei tanto viver problema que eu ficava ansiando qual é o próximo problema. Tudo bem, te deixa mais ansioso, você dorme menos, assim, mas eu queria justamente isso. Né? O mar calmo não forma uma boa marinheira, não, filho. Assim, eu queria o tsunami mesmo. Assim, eu comecei no tsunami e gostei de navegar no tsunami. Óbvio que eu quero ter um pouquinho de calma agora, né? Mas assim, me deu tipo o JK 50 anos e 5, assim. Deu uma injeção. Uma experiência. Então eu lidei com tesão, sabe assim? É isso. Porque pode dar errado, a empresa pode falir, exemplos, né? Nem passou perto disso, mas pode falir, mas eu vou aprender tanta coisa que se um dia eu for ir para um outro lugar, eu vou poder fazer... O aprendizado que você adquiriu ali não teria como pagar, né? E eu acho que justamente isso, óbvio que se você pode aprender sem a dor, ok, né? Mas... Não existe aprendizado sem dor, não. Mas assim, no fato, assim, porque é muito difícil você ter maturidade. Só que a dor... ela é a melhor... Porque se você não aprende, não muda na dor, você também não muda nunca mais, né? Sim, verdade. E é justamente isso. Então, eu aprendi tanto que eu não consegui ter... E isso foi óbvio que te dá uma outra visão de uma estrutura pedagógica empresarial que você não percebe. Sim, você reconhece, inclusive, que a atitude que às vezes você lá numa posição confortável de professor, você acaba mentalmente criticando a pessoa, mas você percebe que, cara... é muito complexo, assim, é muito... Desde tributação até fazer gestão de um grupo tão grande é complexo. É complicado, né? Então você tem que saber... por exemplo, o professor adora reclamar de grandes redes que demoram para entregar o horário do ano que vem. Mas, gente, você tem que saber quantas turmas vai ter. Você tem mais de 500 professores. Como que você... E as pessoas... É que tem matrícula até finalzinho de janeiro, vai montar uma unidade, o horário de uma unidade, para tu ver que é chato. Imagina uma grande rede, as pessoas ficam ali reclamando como se... Não é isso. É que é realmente complexo. Aí, você, por exemplo, o Léo dá aula segunda-feira até metade da manhã. O Johnny só dá aula na quarta-feira. E aí, como vai fazer o encaixe? Encaixar as diferenças disso? As pessoas acham que é tranquilo, que é apenas... que a gente está segurando. Esse ano eu vou testar um sistema. Finalmente, depois de 10 anos, eu vou me render a ele para ver... Mas aí eu estou fazendo um teste, né? Como a gente faria e como ele faria. Mas não tem jeito não, é complexo mesmo. É complexo, são coisas assim que o pessoal fica reclamando e só a vivência vai trazer então, isso. Mas aí uma coisa legal, e eu gosto que o pessoal reclame, porque isso é aprendizado pra gente. Eu já chego e começo a falar com o meu diretor pedagógico, com os coordenadores, cara, a gente tem que entender que se a gente não dá horário, ele vai dar horário pro outro, ele quer priorizar a gente. Isso. E aí, aprende a dar feedbacks parciais. A princípio, se tudo maré mansa, seus horários vão se permanecer, vai ter essa mudança aqui, a gente consegue fazer. Mas uma coisa, uma fala sua aí que mexe muito, acaba que o sucesso ele é a mesma fórmula para todo mundo. Eu brinco que a grande virada na minha, eu sou professor de matemática, então eu amo o problema. Então, para você ser bem sucedido na vida, você tem que aprender a resolver problema. E a forma que você olha o problema que faz o diferencial. Porque às vezes você olha o problema, caraca, que problema gigante, é Golias. Aí quando você fala, cara, como é que eu resolvo? Vamos lá, vamos começar. E a outra fala que você fala e que mexe muito comigo é, cara, eu tenho que olhar a realidade, eu tenho que estar um olhar assim com fé. Cara, vai dar tudo certo, mas olhando a realidade, pode dar errado. E se der errado, como eu faço? Como eu reaprendo? Como eu inicio? Como é que eu conecto? E todas as vezes, e pode ter certeza que você está tendo sucesso por isso. Eu conheço pouco a sua história, eu conheço mais de internet, de falar, é a primeira vez que a gente está convivendo pessoalmente, mas isso é notório. Quando a gente fala de sucesso, 90% das vezes a gente não está olhando a grana, a gente está olhando o desafio e é uma coisa mágica, a grana começa a vir atrás da gente. Só que algumas pessoas, não vou nem botar só o professor não, isso acontece com o ser humano em geral. O cara já, cara, quanto eu vou ganhar? Qual a primeira coisa? Qual é a dor que tu resolve, cara?
Qual é o seu projeto pedagógico? Quantos, você chega em sala de aula, quantos alunos você conecta? O aluno sai dali apaixonado? Porque, e eu brinco, eu tenho uma fase muito interessante na minha vida, eu trabalhei com o pessoal de pré-militar, e vou botar um dinheiro médio, mas foi basicamente essa proporção, logo quando eu estava começando a dar aula, e vamos botar R$20 do dinheiro de hoje. Eu ganhava R$20 num lugar, não posso falar o nome, no Progressão do Centro, aproximadamente, se fosse dinheiro de hoje, R$20. E alguém chegou pra mim e falou assim, cara, se tu for trabalhar naquela empresa ali, eu te pago 30. Era mais de 50% a mais. Eu botei 50 pra conta ficar fácil. E aí eu falei pro cara assim, cara, eu me sinto lisonjeado a essa sua proposta, porém eu tenho um compromisso com meus alunos. Esse ano eu não posso porque eu não tenho grade, eu tenho compromisso com eles. Aí o cara olhou assim pra mim, não, tu tá falando sério? Porque se a gente pega 12 tempos, ainda mais eu tinha acabado de ser desligado da Academia da Força Aérea, por dinheiro escasso, era um dinheiro que fazia muita falta. E aí eu falei, não, cara, nem se tu dobrasse. Não tem negócio, porque... E não tô falando que é certo ou errado, sou melhor ou pior que ninguém. Eram meus valores. Os meninos estavam comigo. Eu queria que aqueles caras fossem aprovados e mudassem de vida. Eu tinha um propósito. E aí ele não acreditou. Aí no ano seguinte, acabou meu ano, ele falou, cara, eu não quero uma vertical sul não, eu quero 3. Então, o que a gente faz, sempre tem alguém olhando. Sim. Então, quando você fala assim, cara, não é... Lógico, não estou falando que dinheiro não é importante, lógico que é. Dinheiro é a maior motivação que o ser humano pode ter, tipo assim, que paga boleto. E eu até brinco que dinheiro é a forma mais honesta de tu agradecer alguém. Pô, parabéns. Não é dinheiro. Só que não pode ser por dinheiro, sabe? E algumas pessoas, e principalmente já que a gente está falando de professor, você como é professor, isso a gente nunca vai morrer. Eu quando... A YouTube, não sou porra nenhuma, eu sou professor. Cara, eu aprendi a aprender e quando eu estou ensinando eu aprendo mais ainda a dividir com as pessoas. Mas tem algumas pessoas que param no tempo. Eles não entendem que o ciclo de aprendizado de um aluno agora não é mais 50 minutos, 40 minutos como a gente achava. Porque o tempo de aula era 50 minutos, depois foi para 45, porque achava que o aluno aprendia em ciclos de 45 minutos. O pessoal já começou a mapear o cérebro, a neurociência, tem alguns institutos. 6 minutos! Porra, 6 minutos. Não dá para ser o mesmo professor de cuspe sal. Meu irmão, tu tem que botar o aluno para dentro do processo. E aí, o que você abordou? O que você viu? O que você entendeu? Você tem que fazer uma aula mais dinâmica, uma aula diferenciada. Senão tu não é o Lameirão, senão tu não é o Chucrute, senão tu não é o Paulo Pereira, senão tu não é o Johnny. Cara, eu tenho que entrar na minha sala de aula independente do dinheiro que eu acordei. Se eu acordei, eu aceitei. Pô, eu tenho que contagiar, eu tenho que motivar as pessoas, eu tenho que começar a entender a minha plateia. Eu brinco, e não sei os outros, mas comigo sempre assim. Eu falo que o professor é um artista frustrado. Quanto mais aluno eu tenho, melhor. Eu entro lá para dar show, velho. Se é pro quinto, pro sexto, pro sétimo, primeiro, não interessa. Se eu coloquei que eu vou ensinar, eu vou ter que dar show. E aí o que acontece? Daqui a pouco o mundo começa a visualizar. Porra, que maneiro. Caraca. Porque o cara sabe quem é de mentira e quem é de verdade. Não dá para você falar uma coisa, as pessoas enxergarem outra. Elas enxergam o que você faz, o que você fala de novo. Palavra compensa, o exemplo arrasta. O cara, eu brinco sempre. Principalmente lá no começo, que os caras falam assim, porra, Chucrute é foda. Mas logo em seguida eles falam, o cara cumpre tudo que ele fala. O acordo é bom ou ruim? Não sei. Tem vários acordos bons, tem vários ruins. E pra quem? Não sei também, mas pode ter certeza que se ele falou, ele vai cumprir. Dentro dessa implementação, vou até soltar essa pro Lameirão, que para você fazer isso tudo, tem uma adaptação. Isso também serve para você, Léo. Eu queria ter tua visão da questão do impacto cultural. Porque quando você vem implementar uma cultura, você é de uma cultura carioca. E aí você tem que... A diferença cultural estadual, né? Você pega ali Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, cada região eles têm uma característica própria. E tem essa dificuldade. Você tem a dificuldade municipal. Você já está com quantas hoje? 36? Próprias 25 e tem os parceiros. Tá. Então também tem essa dificuldade, né? Qual é a dificuldade de um gestor, né, que tem essa atuação de mercados diferentes, como implementar o valor dela, que é um valor da empresa, dentro de culturas diferentes? Eu acho que o primeiro passo, isso não é só para a empresa não, para a vida, é escuta. É escuta. Você tem aquela escuta que a gente acha que tem, não, eu te escuto, eu tento entender, eu tento aprender, que é os que bate no ouvido e volta. Mas é você perceber o outro, a experiência do outro, deixar ela entrar. Uma vez fazendo um passeio, quando eu fui para a Europa uma vez, aí eu fiz um passeio pelo Centro Histórico de Lisboa. Coimbra ali, mais ou menos?
Não, tava subindo o bairro de Alfama pro Castelo São Jorge. E aí era o guia, falou, bem português, falou assim, sobre alguma questão ali do momento, primeiro a gente estranha, mas depois a gente entranha. Mano. Ou seja, é aqueles velhos senhores sábios, assim, né? Os sábios da banana. Cara, eu nunca esqueci essa frase. Eu esqueci em momentos do passeio, mas dessa frase, ela... E só consegui captar porque eu estava escutando de coração aberto, né? Mas ali é mais fácil, eu tô como turista, quero aprender, quero experimentar. Não. O coração aberto de você conseguir escutar o outro. Porque assim, quando você consegue escutar o outro, você consegue se adaptar mais rápido, né? E até entender um pouco mais as nuances deles, assim. E eu sempre falo, administrar não é ser reativo. Administrar é ser um jogador de xadrez. Um jogador de xadrez razoável, né? É 4, 5, 6, 7 jogadas à frente. Então você tem que pensar no macro da estrutura. Então o cara que é reativo e vai para administração, ele tá ferrado, sabe? E não é ser o reativo. O reativo ver um problema, querer resolver é uma coisa, mas você vai fazer de uma forma racional. Você vai tentar entender, e aí é a sua velocidade de criar estratégias e planos. Agora, se aquele reativo, qualquer notícia boa, fica deslumbrado, qualquer notícia ruim, parece que o mundo vai acabar, você tem que ser um jogador de xadrez e saber que tem vários passos que irão acontecer para mudar essa direção. E assim, o que facilita a integração é escutar. Quando eu escuto, eu aprendo mais rápido, né, a opinião do outro, a cultura do outro, a experiência do outro e ter... Não foi o meu mesmo. Ter a humildade, né, de você conseguir justamente ali aprender. Porque quando você está escutando, eu não sei nada, eu nunca tinha pisado em São Paulo profissionalmente. Então, quando eu piso ali, eu tenho que saber que não é meu lugar. Só que aí eu tenho que tornar esse meu lugar mais rápido. Como eu faço? Aprendendo, a escutar, a ouvir, aprender, mas também sem perder essa personalidade, né? Então, não sou daqui, meu irmão, eu não tenho nenhum pitaco. Não vai querer também ser o cara que se impõe, mas é saber escutar, mas peraí, também saber se impor. Então você ter essa mescla, ela é o grande conjunto desse processo. E é tentar integrar, assim, outro dia, esse mês, justamente está fazendo vários processos de criação de estrutura pedagógica, assim, e eu faço questão justamente de reconhecer todo mundo que me apoia, publicamente. Eu não posso também só reconhecer que, Johnny, tu mandou benzão aqui. Só que ninguém sabe. Aí, publicamente, que eu exponho os projetos que estão sendo criados, eu só estou falando aqui, os projetos foram criados. Não, eu tive pessoas que foram muito importantes comigo, sabe? Johnny, o Léo, sabe? Deixar isso de uma forma pública, porque o cara vai saber, esse cara é meu diretor, ele me reconhece, ele está me valorizando, ele escuta minha opinião, sabe? Por mais que você seja o diretor, a última palavra é sua. Quando você traz isso de uma forma conjunta, dialogando, mas também sabendo que realmente a última palavra é sua, você escutou. Quando você escutou, você sabe ponderar o que é bom, o que é ruim, mantendo sua personalidade e sua característica. Isso cresce mais rápido. Isso é muito foda. E casa muito contigo também, né? Ele faz um café do chucrute. E é isso interessante que as pessoas de sucesso têm muitas características em comum. Que você fala isso, eu já penso logo nele, que ele faz um café... Eu não sei se você já viu, que é onde ele tem um mesão lá, ele convida um monte de gente. Ele convida aluno, convida a pai de aluno, ele convida empresários locais. É quase 20, né? Eu brinco, Johnny, que isso é uma chave que eu uso, que é muito fácil de me ler, que é 90% das pessoas traz o problema para você com a solução. Porque o cara já pensou em várias possibilidades. Então, quando ele traz para você, na verdade, ele está querendo dividir. 90% das vezes, eu só... É isso, pode fazer. Ele só quer o seu aval, ele só quer... Cara... E 10% você tem que ter a sabedoria para falar assim, cara, talvez por esse outro caminho possa funcionar melhor. Você traz o ponto de reflexão. A ideia nunca é sua. Até quando eu brinco que teve algumas vezes... E por isso que eu falo que tem que saber tocar no coração das pessoas, que tem um cara que é mais egocêntrico, que é mais difícil de lidar, de conquistar ele. Eu vinha, conversava com ele, cara, talvez se funcionasse, papapá. Aí no dia seguinte, cara, ele, cara, aquela ideia, que excelente ideia. Eu dava mérito pra ele. Eu não tô preocupado de quem é o crédito. Lógico, quando a pessoa dá, eu faço também publicamente, quando ela faz merda individualmente, quando faz publicamente, mas eu tô preocupado de que o negócio dê certo. Pessoas de sucesso,
Pessoas que querem construir uma empresa de sucesso, elas estão preocupadas e focadas na empresa. Não no individual, na pessoa física. Porque quando está todo mundo focado na empresa, as coisas funcionam melhor. É por isso, tomara que a Érica não veja isso aqui, a Érica é minha esposa. Mas é por isso que, cara, eu sinto tanto prazer de estar aqui. É por isso que o pessoal fala assim, cara, mas tá todo mundo de recesso e tu tá aqui. Eu amo estar aqui, porque eu tô trabalhando com as pessoas que me fazem bem, que conversam comigo, que a gente cai na porrada, mas quando a gente decide, a gente segue mesmo. É isso. Saber cair na porrada é muito importante. É isso. Porque senão, cara, vira um jogo de... Tudo que eu penso é bom. É ruim, meu time traz coisa pra cacete, a gente cai na porrada. Mas eu gosto de estar aqui com o Johnny, eu gosto de estar com o meu diretor pedagógico, com o meu diretor comercial, com o diretor do marketing. Eu gosto de almoçar com os caras. E se tu parar pra fazer uma conta simples, às vezes você vive mais com esses caras do que com a família sanguínea. Uhum. Então tem que ser um momento bom. Né? Mas só que esse pessoal, para ser bom, eles têm que estar focados no mesmo propósito que eu. É transformar isso aqui numa empresa de sucesso. Acho que mas é pela grana? Não, sabe qual é? É chegar no final, ficar velho, poder contar a história assim, caraca, eu fiz parte daquela empresa. Se é Exag, se é Raiz, se é Salta, se é Arco. Meu irmão, não interessa. É olhar para trás, caraca. É o legado, né? Eu acho que a gente construiu um conjunto, sabe? Isso faz toda a diferença. O Elite foi a primeira grande empresa que eu trabalhei, assim, eu tenho um carinho enorme pra ele. O Bruno é sensacional, o Bruno Elias lá, o time assim, Daniel que Fadeira. isso? Não, você posso... Mas é o lugar que me revelou, se não fosse o Elite ali... Chegou a trabalhar com o Mantovano, não? Sim, sim. Mantovano é meu brother. Tanto depois quando ele foi pro Raiz também. Trabalhou com ele. Aí saiu. Mas no Raiz eu não vou entrar no Ele vai vir contar essa história. Uma coisa, Lameirão, dentro dessa parte de gestão, pra gente finalizar aí, pra não esticar muito, você teve as dificuldades, né? Quais foram as dificuldades que você encontrou nessa questão de nova gestão, né? Que muitas pessoas ficam com aquela indecisão, vou, não vou, você falou, não, eu vou. Você encontrou dificuldade. Quais foram as dificuldades que você encontrou e como você lidou com essas dificuldades? Porque todo mundo te conhece como o Lameirão, o cara risonho, fala, troca ideia. Antigamente falava de crossfit e comia o ovo cozido lá. Mas quando você vê esse novo desafio, você teve medo, encontrou dificuldade. Como você resolveu essa dificuldade? Olha, de novo, posso ter um lado um pouco sádico meu, porque eu gosto de dificuldades. Então, mas assim... Masoquistinho, né? É justamente a questão que o Bruno te falou. Eu sempre fui aquele cara, quando eu levar para o meu gestor, um professor, um problema, eu já levava a solução. Porque eu sempre pensei isso. Se eu for um dia gestor, eu quero trabalhar com pessoas que tragam tentativa de solução. Não quer dizer que a minha solução fosse melhor. Tem que tentar entender a estrutura macro, que às vezes eu não enxergo por não estar ali na estrutura macro. E aí, mas esse é um ponto. Mas eu acho que, e sempre vai incomodar, mas é um ponto que o Léo falou muito bem, que é saber que em algum momento você vai desagradar e que nem todo mundo quer ser salvo, sabe isso? E é você saber que sou de humanos, sou de história, né? Então a gente sempre tem aquela lógica, mas é a grande questão, assim, algum momento você vai desagradar e tem pessoas que não querem isso. Justamente é lidar com egos de pessoas que são inflexíveis, sabe assim? Porque, aí agora lá também essa história, eu sempre acreditei que eu posso ter opinião divergente, eu adoro a divergência, assim, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de porradaria de ideias, sabe assim? Que justamente eu acho tão saudável. Eu chegava pro sócio proprietário, fundador da empresa, e falava assim, eu não concordo. E falava, mas nunca xinguei, nunca não sei o que, nunca falava na cara, não concordo, tal, ele devolvia, trocava, e no final é isso, sabe? Fez um consenso da decisão, né? Aí ao lado da minha formação, porque eu acho que eu sempre serei professor, sempre serei historiador, né? A Hannah Arendt fala da ação política. A política está na minha relação com a minha mãe, está na minha relação, se um dia eu tiver um filho, com o meu filho, com o meu chefe ou com o meu funcionário, sabe assim? Então, é nesse ponto. É a busca pelo consenso, mas tem gente que não quer o consenso. E é justamente isso. O maior desafio é saber que tem pessoas que não querem continuar o caminho com você, e você saber ter o time certo de romper com isso, de às vezes assim, essa pessoa que não dá pra gente ficar insistindo, então ele vai nos levar pra vala junto com ele, assim, é um ponto, né? Óbvio, sendo justo, sendo cordial, nunca xinguei ninguém, nunca fiz nada assim, mas
no time certo, sabe? Ó, vamos aqui, vamos suportar, enquanto você estiver trabalhando comigo, é uma relação de cordialidade, educação, porque a gente está no nome profissional, mas assim, deixar bem claro que eu não concordo com essas atitudes e acabou. A pessoa é aquilo que mais me incomoda. O problema, Johnny, me traz o que eu gosto. Já tem para quem ligar. Os caras não souberem. Ele me lembrou uma vez, Johnny, Lameirão, tinha uma funcionária aqui que ela começou comigo, ela trabalhava na limpeza, só que ela começou a ficar mais idosa e não começou a aguentar mais o serviço. E eu ficava com aquilo, cara, eu não vou mandar te ir embora, porque ela começou comigo no começo, coisa e tal. E ela começou a faltar, fazer coisa e tal. Aí eu conversei uma vez, duas. Aí na terceira, eu geralmente dou 3 feedbacks. Aí no quarto, ainda mais agora eu sou muito... Eu demoro mais para contratar e para mandar embora eu mando mais rápido, porque é aquilo que falou, cara, não tá alinhado com a minha cultura aqui do 01, tchau. Eu tenho uma missão de transformar uma empresa de sucesso. E aí quando eu mandei ela embora, eu fui conversar, falei, tia, eu acho que essa não tá aguentando. Ela, poxa, meu filho, como você demorou, porque eu não teria coragem de te pedir pra demissão, porque você foi um anjo na minha vida. Eu olhei assim, eu falei, caraca, ela tava doida pra ser mandada embora. E às vezes a gente com isso, cara, eu brinco sempre, nem sempre as pessoas que vieram até aqui com você vai ser as pessoas que vai pro próximo nível. Se ela quiser mudar a mentalidade, se ela quiser estudar o mercado, ela pode ter competência em alguns cargos estratégicos. Eu chego também, às vezes, eu vou em São Paulo, cara, não, essas pessoas vão porque eu conheço eles há 20 anos, há 15 anos. A gente joga porrinha, a gente joga baralho, a gente vai pro jogo junto. Eu sei quem é a pessoa, eu sei que ela tem potencial. Ela só tem que saber se ela tem querência. Porque os desafios de uma empresa, gente, o tamanho, se ela é pequena, médio ou grande, 90% deles, 80%, é a mesma coisa. É conhecer sobre gente, é alinhar os processos, é resolver a comunicação, é trazer a tecnologia para dentro, é entender o propósito, é botar a cultura, né? A cultura da disciplina, a cultura de fazer as coisas e dar feedbacks reais. Sem ser feedbacks, né? Esse cara que você... esse aí não. Porque aí, cara, não tem. Se o cara não faz parte do seu jogo, eu brinco que alguém que trabalha numa empresa 40 horas semanais, ele entrega uma vida para você. Então, tipo assim, cara, tu tem que ter respeito, dignidade, carinho, gratidão por esse cara. Eu brinco sempre que, cara, não tem como... Isso, por exemplo, é uma cultura que eu não aceito. O cara maltrata um colaborador nosso aqui, cara, esquece. Isso não é cultura do chucrute, não é cultura do 01, não é cultura de... Cara, não existe. Eu não consigo imaginar como é que eu vou maltratar alguém. Né? Eu brinco aqui quando eu quero salvar, às vezes eu sou um pouco mais áspero, porque aí eu quero causar dor pedagógica. E, cara, quando eu não quero salvar, cara, obrigado por tudo, segue o seu caminho. E eu só tenho gratidão, e só tenho gratidão mesmo, não é um personagem, não, caraca. O cara entregou 40 horas semanais pra mim, cara, pra empresa, pro 01, pra empresa que eu trabalho lá nas outras empresas. Não tem por que não amar esse cara. Ele aceitou estar no seu propósito. Agora, se ele desalinhou, se ele não está alinhado, tu deu 3 feedbacks, segue o seu caminho, que a gente segue o nosso aqui, porque a gente tem uma missão a cumprir, que é transformar o mundo, né? Você tá inspirado hoje, é o quê? Foi o contrato hoje com o Fluminense? Uma fusão, né? Agora tem a fusão. Lameirão. Não, agora eu sou fogão, segue o líder, pelo amor de Deus. Lameirão, a gente sempre faz uma pergunta pra encerrar, irmão, agradecer por essa tua agenda. Né? Boa. Foi um dos podcasts que mais voaram aí, graças a Deus, a conversa foi boa. A gente sempre faz uma pergunta que o pessoal fica com um caderninho, e aí sempre fala lá, pô, eu tô seguindo lá, eu anoto, eu não sei o que e tudo mais. Cada convidado nosso, ele vem com um ingrediente para chegar a essa pessoa de sucesso. Parabéns que você chegou a essa pessoa de sucesso. Eu não acompanhei toda a tua vida, acompanhei uma parte da tua vida ali, a gente dividindo sala em Campo Grande, lá em Big Field, depois foi em Bangu, depois foi em Nova Iguaçu, a gente rodou um pouco nessa, a gente separou, tu foi fazer um belo caminho, e aí as pessoas falam assim, cara, eu quero ser igual o Lameirão. Qual é a ideia, qual é o ingrediente que as pessoas... você falou, esse foi o meu ingrediente para eu chegar hoje a essa pessoa de sucesso. E acho que justamente é uma coisa que eu falei para lidar com as diferenças da região. A escuta. Sabe? Por quê? Porque você consegue reparar quando a SG tem uma perspectiva interessante sobre a gestão da empresa. Porque, cara, você não consegue ter a noção da empresa de todos os âmbitos, porque você não ocupa todos os âmbitos. Né? Então eu acho que quando você está na escuta, é entender que às vezes quando você é professor, que o chucrute ele tem uma visão que você às vezes pode não concordar 100%. Cara, mas ele não quer ser uma pessoa escrota. Ele tem que lidar, exemplo, número.
lidar com 500 funcionários. Então ele tem que pensar quase no bem. 1000. É isso, tem que lidar pelo bem de 1000 pessoas, sabe assim? Olha a responsabilidade, assim. Então, assim, meu filho, vai ter 1, 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas que podem não ficarem felizes com isso, mas ele está pensando em 955 e pensando que ele precisa manter essa empresa esse ano que vem, crescer ou manter, sabe assim? É você ter essa perspectiva. Então, quando você tem a questão da escuta e você se coloca, e é por isso que eu também, uma coisa que eu sempre percebi, eu sempre gostei daquele gestor que ia na sala de professores para falar com você. Pode falar a maior bobeira do mundo, mas se fazer presente, sabe assim? Então, escutar, se fazer presente, escutar visões, tá ali para aprender, tá ali para absorver. É um detalhezinho, é você falar com o rapaz da portaria, sabe? Para você também entender que o cara é importante para você, porque às vezes assim, o cara tá desmotivado, pode ser porque aconteceu uma trozoba na vida dele pessoal, cara, assim, você tem que mostrar que você também é um apoio pro cara ali, sabe? Sim. O cara, pô, tu me escutou, você na tua posição, tá me escutando, sabe? E aí aquela pessoa vai estar lá contigo lutando, mas também saber se a pessoa está começando a se desalinhar, a tua escuta, né? E a escuta não é só o escutar mesmo, é todo um processo, você ser um observador do ambiente, ele te faz aprender muito mais rápido e sabe você criar uma sensibilidade, não do sensível canceriano, usando os signos assim, mas uma sensibilidade de você conseguir se adaptar rápido. E isso vai te fazer todo o seu diferencial. Então, acho que a escuta, ela te possibilita uma sensibilidade de aprendizado que é gigantesco. E é justamente assim, você não tem visão do todo. Aí quando você escuta, o todo fica mais fácil de se aproximar. Sim. E você consegue ser um grande maestro de vários instrumentos, assim. E saber que, cara, também você tem que aprender muito. Eu criei uma empresa de sucesso. Então se mantém. Legal. Eu acrescento aí um pouco o contato que eu tive com ele, a serenidade, a tranquilidade na fala, a calma. Com certeza. Lembra até o Beyond. É mesmo, né? Tá sendo pra conversar com o Beyond. Pô, os dois iam ficar ali, ó. Parabéns aí pela sua trajetória, cara. Que você continue transformando vidas por meio da educação. Que você continue. Pega meu telefone com o Johnny, precisar de qualquer coisa. Não sei muito, mas o pouco que eu sei ali, a gente consegue resolver. Desejo sucesso, luz, energia, né? Porque liderança também tem a ver com energia. Claro, quando você fala assim, cara, vou para São Paulo. Eu brinco que eu tô indo para São Paulo direto agora. As férias lá de julho é um mês. Aí, caraca, um mês em São Paulo, mas começa 15 de janeiro as aulas. Então, tipo assim, é você começar a entender, se permitir, é trocar, é network. Eu brinco, às vezes eu vou conversar com o gestor escolar, não vou falar quanto minha escola... Como é que não, cara? Tem o censo, se eu souber o ticket médio, eu multiplico por 12, o censo é a receita. Para de ficar com medo, aprende a trocar. Eu gosto de uma fala muito boa do Cortella, que se eu tenho R$1, você... Não sei se é dele, né? Se eu tenho R$1, você tem R$1, quando eu troco, cada um tem R$1. Se eu tenho uma ideia e você tem outra, quando a gente troca, cada um tem duas. E se eu usar e for bom para minha empresa e eu continuar transformando o mundo, show de bola. Lamerão, sucesso grande para você. Obrigadão aí. E não esqueçam, toda quinta-feira, às 19 horas no YouTube, estamos no Spotify. Cara, e agora uma coisa, ouvindo ele falar e cada vez vendo mais professor virando gestor, eu vou abrir uma mentoria para o 01, talvez eu vá chamar 5 pessoas de fora que queiram virar gestor para dar mentoria. Vamos botar isso aí no escopo, pede o pessoal botar nos comentários. Então bota um comentário aí, a gente vai fazer um para, corte. né? Então, e aí que legal, né? O pessoal fala assim, tio Cruz, a mentoria lá é X, não, mas essa do 01 vai ser barata. Se eu encontrar mais professores iguais a gente, pensando em vir gerir, criar escolas, mudar a vida das pessoas, porque de fato, cara, a única forma de a gente mudar a vida de um ser humano é por meio da educação. Não, isso é muito maneiro, que eu lembro de um gestor teu, o Oséias, né? Quando a gente fez uma mentoria, fizemos a finalização em Natal. E aí quando ele chegou lá, ele falava assim, caraca, Léo, eu nunca viajei de avião. E ele falou assim, a educação me proporcionou isso que talvez a vida nunca ia me dar. E aí ele olhando assim, Morro do Careca, ele... Caraca, um resort, caraca, tem tudo aqui. E aí ele ficava assim, tirou foto, mandou pra mulher, ele é onde eu cheguei, amor. E aí ele lá de São Gonçalo, foi pra Natal, pegou o avião pela primeira vez, mas já tá com uns 40 já. Já, e agora vai pra Costa do Sauípe. Brinca. Mas o que eu tô falando é de impacto mesmo, cara. Você já parou pra pensar? Não sei, eu paro. Cara, quantas pessoas a gente impacta no nosso negócio? Né? Eu falo que a maior recompensa que eu tenho não é grana. Quando eu passo aqui, o cara, poxa, Cruz, eu tô fazendo matemática na UF, pô, eu sou médico, eu sou oficial. Eu tenho um aluno meu já que hoje já é major. Caraca, eu tô velho mesmo, cara. A barba branca tá entregando. Mas não tem nada que pague isso, de fazer parte
da vida de alguém, né? Uma coisa eu sempre adorei pré-militar, muito por causa disso, né? Porque a gente pega, às vezes, um cara que, pô... Grande um aluno, só pra fechar essa história, o cara... o sonho dele era SpaceX. Só que ele não tinha dinheiro para pagar um cursinho de SpaceX. Aí ele falou, vou passar bem na ESA para usar isso como negociação de bolsa para fazer um cursinho de SpaceX. Aí que ele fez? Primeiro ele foi trabalhar de jovem aprendiz, acho que no Guanabara, juntou uma grana, pagou o cursinho na ESA, passou na ESA, aí foi barganhar o desconto, né? E cara, hoje tá aí, já tá na mão. Sabe? É isso. E é por isso que eu falo que quando o professor entra em sala de aula, independente da bandeira, da camisa que ele estiver vestindo, ele tem que dar o melhor. Porque ele está mudando a vida de alguém e mexendo nos sonhos. Tu imagina, o cara trabalhou, pegou o dinheiro todo para investir em um lugar. Então, no mínimo, um professor, ele quer o quê? Nos anos finais, é um preparatório que você entregue o máximo. E nos anos iniciais, acolhimento, cara. Você tem que... Cara, eu falo sempre o seguinte, ser professor é sacerdócio. Não tem jeito, cara. Não sei qual é o contrato que você fez. Mas se você se dispôs a dar aula, você entrou na vida de alguém. Eu brinco que meus heróis não morreram de overdose. Meus heróis são professores, caras que deram aula. O Rosimbo, o Lincoln Abrantes, o Nelson Santos. Só cara foda que quando eu começo a falar assim, caraca, Valdec Nóbrega. Que eram professores que faziam, cara... Eu lembro essa mentalidade. Quando eu entrei no cursinho, a primeira vez que eu vi os caras dando aula, eu falei, cara, eu quero ser dono de cursinho. Por quê? Esses caras inspiravam a gente. E nós, como professores, como coordenadores, gestores, mentores, o que a gente faz? A gente quer que o mundo transforme de verdade. Valeu, cara. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Valeu. Beijo grande. Valeu, Lameirão.